Olá, estamos aqui com mais uma edição do Viver Plenamente. Hoje trazendo diretamente de Novo Hamburgo para o Vale dos Sinos, a Gisele Dider. A Gisele eu conheci fazendo aula por uma equipe de São Paulo, gente, por incrível que pareça. Eu fui fazer o meu treinamento de aperfeiçoamento pessoal e aí eu chego para fazer em sala de aula, a mentora é minha conterrânea aqui de Novo Hamburgo, que veio ajudar, uma excelente mentora e facilitadora também, lá da equipe do Instituto Gente, do Roberto Chiniachik. Quem não sabe, né, ele treina diversos atletas a nível nacional, das Olimpíadas e entre outras grandes personalidades a nível de Brasil. E a Gisele, então, integra a equipe dele e faz um trabalho maravilhoso lá como mentora e consultora da equipe do Instituto Gente. É aqui de Novo Hamburgo, né, Gisele? Isso mesmo, Aline, aqui de Novo Hamburgo. A gente estava até brincando agora há pouco, né? O mundo é pequeno, né? Se não fosse a gente se conectando online, a gente nem ia saber que a gente morava tão perto e não se conhecia. A gente é praticamente vizinha e não sabia que tinha essa conexão. Então, vai se encontrar numa sala de aula virtual em São Paulo. Exatamente. Mas estamos aí. Então, a Gisele é mentora e facilitadora de desenvolvimento, né? Ajuda pessoas no âmbito pessoal, profissional, a desenvolver seus potenciais e talentos para terem uma vida com mais saúde e desenvolvimento de bem-estar, que é o objetivo do nosso programa aqui, né? O que é a vida da gente, o que dá sentido se não é viver plenamente. Exatamente, Aline. Formada em administração de empresas, pós-graduada em psicologia transpessoal e pós-graduada em psicologia positiva, que eu acho uma área maravilhosa da nossa formação como psicólogo, como desenvolvimento humano. E eu acho que é uma das áreas hoje mais importantes, na minha opinião, né? Não só a Aline profissional, a Aline apresentadora aqui colocando também a minha opinião, porque se a gente não tem isso, né, Gisele, nada funciona dentro de uma empresa. Se as pessoas não estão motivadas, se elas não sabem o real sentido, né, do porquê que elas estão aqui, porquê que eu vim ao mundo, porquê que eu estou desenvolvendo determinado trabalho, parece que as coisas perdem totalmente o sentido. Exatamente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, ao Viver Aline. Plenamente de hoje. Estou muito, muito feliz com a tua vinda, né, ao programa, para a gente conversar e fazer esse bate-papo e falar um pouquinho das perspectivas. Toda vez que inicia o ano, a gente já pensa em perspectivas para o ano seguinte, em metas, realizações. E eu resolvi, então, te convidar, Gisele, porque eu acho que tu tem muito potencial. Tu tem uma formação excelente, tu és uma excelente consultora e mentora. Tive a oportunidade de te conhecer dentro desse trabalho. E acredito que tu pode, né, dar dicas super importantes para o pessoal de casa aqui do Vale dos Sinos. Legal. Né? Gisele, conta um pouquinho sobre a tua trajetória. Né? Como é que tu começou, como é que foi se formar em administração, depois ir para essa área mais de humanas, de mentoria, de facilitadora, né? Conta um pouquinho dessa tua trajetória, o que te despertou? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma grande honra, um grande prazer poder contribuir um pouquinho, poder estar conversando aqui, bater esse bate-papo. Bom, então vamos lá. Por que administração, como é que começou tudo isso? Para falar a verdade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei fazendo ciências da computação. Nada a ver, né? E eu fiz o primeiro totalmente semestre... exatas. Exatamente. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu, como uma pessoa persistente, não, vou tentar mais um pouquinho. Fui fazer o segundo semestre, assim, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Naquela época, eu trabalhava no tabelionato Fischer, aqui em Novo Hamburgo. E eu achei o máximo a forma como eles faziam a gestão das pessoas, como faziam a gestão do tabelionato como um todo. E eu pensei, mas é isso que eu quero para minha vida. Então, eu era bem novinha, 17, 18 anos. E daí eu falei assim, não, eu vou mudar de curso e vou fazer administração, porque eu acho que vai ser o que vai me levar mais perto dos meus sonhos a nível profissional. E eu comecei a fazer. E trabalhando lá dentro do tabelionato mesmo, naquela época, eu fui convidada para assumir a área de gestão de pessoas.
E fiquei alguns anos trabalhando lá, depois saí do tabelionato e fui trabalhar numa outra empresa. Quantos anos, Gisele? Foram 10 anos. Bastante tempo. Foi bastante tempo. Daí comecei a trabalhar numa empresa que nasceu dentro do tabelionato Fischer e daí prestando consultoria. Daí naquela época eu fazia consultoria para vários tabelionatos e registros do Brasil. Então tinha bastante viagem, então era algo desafiador, mas ao mesmo tempo era muito prazeroso. Então, de uma forma bem resumida, foi mais ou menos assim que começou a minha trajetória. Mas junto com isso sempre teve aquela coisa de buscar o desenvolvimento das pessoas. Então, logo depois que eu me formei, eu comecei a fazer tudo que era curso de autoconhecimento, e daí eu fui desde reiki, de florais, de astrologia, mas era uma coisa muito mais para mim do que para levar isso para outras pessoas. Mas chegou um momento que eu pensei, mas eu tenho que também trabalhar um pouco mais, não só como uma consultora, mas também trabalhar um pouco mais levando esse conhecimento e ajudando a despertar o potencial de outras pessoas. Então foi mais ou menos assim que tudo começou. Perfeito, olha que história interessante. E como é que iniciou, né, principalmente a questão da ideia das mentorias, né, que hoje você atua fortemente dentro desta área, e o desenvolvimento humano em si? O que te despertou mais essa veia aí para mentoria, desenvolvimento humano, questão de motivacional e comportamental das pessoas em geral? Assim, Aline, como eu disse antes, eu sempre gostei disso. Então, eu lembro que eu era bem novinha, eu lia tudo que era livro que estava relacionado a desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Então, tudo isso eu buscava. Então, num primeiro momento, era muito para o meu autoconhecimento. Era o meu crescimento como pessoa, depois eu comecei a agregar aquilo para o meu crescimento profissional, mas eu tinha muito um viés de querer ajudar as pessoas, de querer contribuir com as pessoas. Até lembro que meu trabalho de conclusão na época da faculdade, eu já falei sobre uma questão de responsabilidade social, da importância disso, a importância de ter um olhar mais humano, mas ao mesmo tempo não um olhar assistencialista, um olhar que tu realmente vai ajudar as pessoas. Que era que nós vínhamos conversando informalmente, né? Exatamente. Não de dar as coisas prontas, mas ensinar a pessoa a buscar esse conhecimento para ela produzir e ter o próprio sustento. Isso é bem importante. Exatamente. A forma como você lida com essa questão de despertar o potencial humano por ela mesma. Eu acho que foi muito aí que começou também essa coisa, porque de tu perceber que tu pode fazer isso num trabalho de responsabilidade social, mas tu também pode despertar o nosso potencial que muitas vezes está adormecido. Muitas vezes as pessoas estão, eu gosto muito da questão de felicidade profissional, muito por causa da psicologia positiva, mas muitas vezes as pessoas, eu estou no emprego e eu não estou feliz naquele meu trabalho. E o que fazia talvez há 5 anos atrás, aquilo fazia muito sentido, mas a gente muda, a gente evolui. E trabalhar o despertar desse nosso potencial é identificar que eu não sou só aquilo. Eu não sou só a Gisele que me formei lá tantos anos atrás fazendo tal curso. Existem muitas outras coisas dentro de mim que muitas vezes eu não coloquei o holofote, eu não coloquei aquele olhar para dentro e para ver que eu tenho outras potencialidades. E aí é justamente que entra a questão da pessoa sair da zona de conforto. Né? Porque Exatamente. as pessoas às vezes se formam e acham que aquele conhecimento vai ser o suficiente para o resto da vida para atuar dentro da área dela. Esquecem muitas vezes de fazer uma formação continuada, de que o conhecimento evolui, que a humanidade evolui, que a gente precisa evoluir junto com o tempo. Né, eu acho que vem coisas. até uma coisa de nossos pais. Tu fazia uma faculdade, naquela época, eu fiz isso, acabou, não preciso fazer mais nada na minha vida. E hoje não é mais assim. O conhecimento que eu aprendi há um ano atrás, se eu não for me atualizar, ele pode estar obsoleto. Então, a gente tem que buscar sempre esse conhecimento. E eu vejo muito que no momento que eu estou aberta a buscar o novo, eu também vou descobrindo outros talentos dentro de mim que até então eu não tinha percebido. Mas por quê? Porque eu vou ampliando o meu foco de interesses. Vai abrindo um leque de oportunidades para novos conhecimentos. Exatamente. E como é que foi virar uma mentora e consultora lá do Instituto Gente, né? Que é conhecida a nível nacional. Como é que foi esse convite? Como é que foi essa trajetória? Como é que surgiu essa oportunidade na tua vida, Gisele? Bom, Aline, eu entrei dentro do Instituto Gente para fazer um curso, acho que da mesma forma que tu entrou. E daí ali apareceu e eu gostei muito porque eu me identifiquei muito com a visão deles, com a forma como eles trabalhavam, como eles conduziam. Então aquilo tinha uma identificação muito com... Eu sempre falo que
para as pessoas, eu vou buscar um emprego. Eu sempre digo, tu tem que buscar uma coisa que esteja, uma empresa, ela tem que estar vinculada, os teus valores, de certa forma, precisam estar vinculados com o de uma empresa. Mesma forma, um relacionamento, se eu tiver valores muito diferentes da outra pessoa, em algum momento isso não vai dar certo. Do companheiro na vida pessoal. Exatamente. Não vai dar certo. Não dá e certo. Poder respeitar o outro também, Exatamente. sobre as suas escolhas, enfim, sobre o seu estilo de vida e que existem diferenças e que a gente tem que aceitar. Exatamente. Então, eu sempre digo, tem valores que são negociáveis, mas tem valores que não são negociáveis. Eu vejo isso em todos os campos, né? Tanto o campo pessoal como o campo profissional. E voltando à questão do Instituto Gente, eu via neles valores muito parecidos com os meus valores, um trabalho muito parecido. E daí tinha uma oportunidade lá, então eu acabei ingressando na equipe. Então, a partir disso, eu participei de de todos os programas de mentoria. Eu estava lá colaborando com a equipe e eu tenho muito um valor, voltando à questão de valores, né, de valor de contribuição. Então, de poder contribuir, de poder ver o despertar das outras pessoas, está alinhado com o meu propósito de vida. Perfeito. Então, foi né? mais ou menos isso. E eu acho que é isso que dá sentido à vida, né, Exatamente. Gisele? Se a gente não tem um propósito de vida bem definido, qualquer caminho leva. E se a gente também não consegue fazer o bem para outras pessoas, principalmente quem trabalha na área de humanas, tem que ter isso. Tem que ter sentido. Do contrário, as coisas, né, parece que se perdem, fica tudo muito solto. E dos trabalhos, vamos lá, que tu mais gostou de fazer, que teve destaque nesse auxílio? Tem alguma situação que se destaca, que tu queira contar pra gente? Bom, eu trabalhei muito tempo com consultoria, né, e ainda faço isso, consultoria organizacional, sempre gostei disso. Mas quando eu comecei a trabalhar individualmente com as pessoas e fazer um atendimento olho no olho, aquilo acho que despertou uma coisa diferente em mim. Porque daí é como tu pegar a mão da pessoa, eu vou te conduzir até um caminho, mas eu não vou passar a mão na tua cabeça. Tu vai ter que, bem como a gente estava falando antes, a questão do assistencialismo, fazendo de certa forma uma comparação, né? Tu vai ter que caminhar pelas tuas próprias pernas, mas eu acho que esse trabalho individual, esse atendimento individual, de ajudar uma pessoa a desenvolver a sua carreira, desenvolver os seus potenciais, isso me traz brilho no olho. Então, isso, acho que todas as pessoas que eu já tive a oportunidade de ajudar, eu acho que todas elas deixaram uma marca dentro de mim e é tudo uma questão de evolução. Então, isso é bem significativo para mim. Perfeito. Vamos dar prosseguimento nesse bate-papo aí no segundo bloco, aqui com a Gisele Dieter, que veio diretamente hoje falar sobre consultoria, mentoria, psicologia positiva e que tem uma super formação aí para dar dicas para que as pessoas possam se motivar e dar sentido para a vida delas e ressignificar aí esse 2022 que vem com pandemia, pós-pandemia e a gente não sabe ainda o que vai se desenrolar, mas que tudo é possível de se fazer quando a gente tem sentido aí na vida da gente, né, Gisele? Exatamente. Voltamos daqui a pouquinho, então, com o segundo bloco, dando continuidade a esta conversa. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios.
Voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, com uma convidada especial, que é a Gisele Dider, que veio falar sobre a questão motivacional para as pessoas desenvolverem os seus projetos agora, aqui em 2022. Gisele, nós vínhamos falando sobre os desafios, né, de desenvolver o potencial humano e as potencialidades que cada um tem. As pessoas geralmente têm talentos, estão dentro delas, muitas vezes estão em zona de conforto, outras conseguem sair e buscar isso e colocar como objetivos pessoais. E uma das coisas que eu gostaria de te perguntar, assim, o que é mais desafiador dentro do teu trabalho? Alguma situação inusitada que tu tem enfrentado? O que hoje, dentro da tua experiência, foi mais desafiador até hoje no sentido de buscar uma pessoa, dar a consultoria, dar aquele empurrão, dar aquela mentoria e conseguir fazer com que ela se motive para que ela siga adiante? Aline, o que eu percebo, muitas vezes as pessoas se colocam numa zona de conforto, tá? E eu acho que isso é o maior desafiador. Tem uma pesquisadora, Carol Dweck, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, ela fala muito de mindset fixo e de mindset de crescimento. Onde a gente se coloca numa postura que o que eu aprendi, eu não tenho como evoluir. E o outro mindset é um mindset de crescimento, onde eu sei que eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso me desenvolver. E eu vejo muito as pessoas, e eu acho que esse é um grande desafio, achando que o que eu sei é isso, se colocam numa zona de conforto muito grande, então é uma resistência à mudança. Então, acho que eu vejo um grande desafio é tirar a pessoa dessa zona de conforto e mostrar que existe um mar de possibilidades no momento que ela se permite sair desse mundo que ela se colocou. Perfeito. É como se fosse uma bolha, né? E sair daquilo ali e abrir, estar aberto ao outro também. Exatamente. Né? E como é que se dão as relações, geralmente, de trabalho? Qual é a tua leitura hoje, por exemplo, dentro de empresas em geral? As pessoas conseguem fazer esse movimento de interagir bem com os demais? Ou tu identificaria isso como sendo um problema? Muitas vezes a questão da inteligência, também interpessoal e o relacionamento interpessoal. Eu acho que as pessoas têm vontade, mas muitas vezes isso é um desafio dentro do ambiente corporativo. Então, é um desafio que toda uma área de consultoria, uma área de gestão de pessoas, tu tem que trabalhar. E agora, voltando um pouquinho o viés da psicologia positiva, um dos caminhos que a gente traz para ter uma felicidade, estou trazendo a questão profissional, mas isso vale para o lado pessoal também, é olhar para os relacionamentos. Então, quanto mais eu busco estabelecer relacionamentos harmônicos com as pessoas, mais eu vou me sentir feliz, mais eu vou estar realizada no meu trabalho. Então, acho que as pessoas, sim, elas têm uma grande abertura, mas é uma coisa que a gente sempre tem que dar um foco. E eu sempre digo, as pessoas são diferentes, né? Então, tu tem que saber lidar com essa diferença. Tu vai colocar várias pessoas dentro de uma sala, cada pessoa tem uma opinião diferente, tem um contexto diferente, veio de experiências pessoais e profissionais diferentes. Então, sempre é um desafio a gente saber lidar com essa diferença. Mas no momento que a gente consegue equilibrar isso, a gente consegue ter uma vida profissional, uma vida pessoal mais feliz, vamos dizer assim. Perfeito, né? Várias dicas valiosas. E para as pessoas, né, também estarem abertas a desenvolver essa capacidade de inteligência interpessoal, qual a dica que você daria, por exemplo, para alguém que vai entrar, ingressar num grupo novo de trabalho, num grupo, às vezes, diferente, em que as pessoas têm personalidades diferentes, né? Qual tipo de dica de comportamento para uma pessoa que está ingressando num novo grupo de trabalho precisa ter para ter uma melhor adaptação a ambientes de trabalho assim? Eu acho que acredito que primeiro é observar. Muitas vezes a gente chega num lugar já querendo dar nossa opinião, acho que é tu observar. Acho que é tu se conectar realmente com as outras pessoas. Acho que no momento que a gente se abre para essa oportunidade de conexão, e a conexão que eu falo, eu estou aqui conversando com a Aline, eu estou aqui conversando com a Aline, eu não estou falando no celular, ou eu não estou fazendo outra coisa, porque muitas vezes tu está falando com uma pessoa, mas a pessoa está em qualquer outro lugar. Eu acho que tu se permitir estabelecer essas conexões, ela é muito importante. E já que a gente falou bastante do Instituto, gente, eu vou trazer uma dica aqui que eu acho bem importante para as pessoas e que eu aprendi justamente com o Roberto Chiniachik, que ele chama de transação universal. Perfeito. O que significa isso? É eu fazer a outra pessoa se sentir importante. Isso é uma dica que a gente coloca na vida em qualquer área. Então, sempre que eu estiver conversando com uma pessoa, eu fazer alguma coisa para ela se sentir importante. Ai, que bom que tu tá aqui, que bom que eu tô conversando contigo, que legal te receber aqui. Acho que é exatamente pegando o exemplo que tu fez quando tu me apresentou. Tá? Então, tu fez eu me sentir importante.
E a outra coisa é dar um futuro para a pessoa. Então, nossa, que tu tem uma semana maravilhosa. E no momento que a gente não faz, não é fazer transação universal, é ser uma transação universal, é aplicar isso em todos os dias com uma pessoa estranha que a gente não conhece, uma pessoa que atendeu a gente no mercado, com os nossos colegas de trabalho, a gente vai ter relações muito mais harmônicas, muito mais construtivas e muito mais colaborativas. E as pessoas, em geral, precisam disso, né? Precisam desse olhar. Exatamente. Seja num relacionamento pessoal ou no relacionamento organizacional. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas não tendo sentido para a vida dela estarem ali, né? No próprio relacionamento, muitas vezes a separação, as rupturas em relações conjugais, elas se dão porque chega um momento que a pessoa desanima. Em que não há mais motivação para continuar. Porque o outro esqueceu daquele que está do lado. Exatamente. Né? É que nem a gente diz, né, aquelas coisas clichês, assim, até em outras entrevistas que a gente teve aqui, dentro da Vale TV, a gente estava conversando, acho que foi no programa Mulher de Fases, há um tempo atrás, né, as gurias colocaram até em entrevista, num bate-papo que a gente teve, né, parece clichê, mas tipo, é uma plantinha, a gente tem que regar todo dia, a gente tem que dar motivação, assim como é no grupo de trabalho, também na vida pessoal, e eu vejo muito isso na tua fala e na tua forma de se comunicar e fazer as tuas mentorias e o teu trabalho, né, Gisele, que isso tu destaca muito, de cuidar do outro, de cuidar da saúde mental do outro, do bem-estar do outro, de dar a devida importância à função que aquela pessoa tem. Né? E isso é super importante para que a gente tenha realmente, né, uma plenitude. Exatamente, é por isso que eu disse antes, a gente tem vários aspectos que a gente olha, que a gente chama de dentro da psicologia positiva de bem-estar integral, então tem 5 áreas da vida que a gente... Fala para nós um pouquinho, as falo pessoas sim. precisam saber sobre isso. Falo sim. Bom, a primeira delas é justamente, não tem ordem, tá? Mas já que a gente estava falando de relacionamentos, a primeira dela é olhar para os relacionamentos. Então, de todas elas é a área mais importante, porque no momento que eu tenho relacionamentos harmônicos, eu estou feliz. Então, tem uma frase que eu gosto de dizer, tu tem que ter pelo menos uma pessoa na tua vida que se tu tiver alguma coisa às 3 horas da manhã, tu vai poder ligar para essa pessoa. Não precisa ter mais, mas pelo menos uma pessoa que eu sei que quando eu precisar, quando as coisas estiverem difíceis, eu vou poder pegar o telefone e ligar às 3 horas da manhã para essa pessoa e essa pessoa vai me ouvir, essa pessoa vai me atender. Então, é eu olhar para os meus relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, não é só relacionamento com outro, relacionamento eu comigo mesmo. Tá? Então, é 2 tipos. Outro aspecto é o aspecto espiritual. E aí não tem nada a ver com religião, tá? É espiritualidade no sentido da fé. Espiritualidade no sentido da fé. Então, assim, eu vejo o lado espiritual como um grande guarda-chuva. Então, um deles é a questão da fé, de eu acreditar em algo, mas também tem a questão do sentido, da questão do propósito, que a gente estava falando um pouquinho aqui. Tem a questão de eu estar presente no que eu faço. Eu realmente apreciar o momento, por exemplo, eu tô de férias, mas eu tô lá curtindo a praia. Eu não tô de férias pensando, numa semana que vem eu vou voltar, eu tenho uma lista de coisas para fazer. Não, é me permitir apreciar o momento. Então, esse é o lado espiritual. A outra questão é o intelectual, que a gente também já falou um pouquinho aqui da importância da gente aprender sempre, da gente se desenvolver. Então, buscar também essa questão intelectual e estar aberta para o novo. Então, uma coisa que eu sempre digo para a gente poder desenvolver os nossos talentos é eu me abrir. Eu vou ler livros diferentes que eu nunca li, eu vou olhar um documentário que eu nunca vi, eu vou olhar uma série que nunca me interessou, eu vou conhecer pessoas que eu nunca conheci. Nessas trocas, a gente acaba despertando coisas em nós que a gente nem tinha percebido. A outra questão é o físico. Eu tenho que olhar também para a minha saúde. Se eu não olhar para a minha saúde, vai chegar um ponto que eu vou pagar o preço, né? Então, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que fazer alguma coisa que... Vou fazer alguma atividade física, vou fazer alguma coisa que... isso vai me gerar bem-estar. E a outra, a quinta, que ali é bem a tua área, é a gente olhar as nossas emoções. Então, que é uma coisa inteligência emocional. Exatamente. Então, eu tenho que dar um espaço para eu olhar as minhas emoções, para eu aceitar as minhas emoções e aceitar que todas as emoções são válidas. Tanto as emoções... A gente está falando de psicologia positiva, mas todas as emoções são válidas. As negativas também nos levam a ir além. Então, esse, de uma forma bem resumida, são os 5 pontos do bem-estar integral que a gente tem que olhar para a gente ter uma vida com mais felicidade, com mais bem-estar. Perfeito, né, Gisele? Eu acho que super válidas essas tuas dicas, né? Enfim, para que as pessoas possam olhar para esses aspectos e realmente desenvolvê-los para terem uma vida mais tranquila. E agora, nesse início de ano, né? Que mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas que querem ampliar e desenvolver talentos
né, como metas para este ano. Né? A gente está num ano ainda muito instável, que a gente não sabe se abre, se fecha ou o que acontece. A gente já tem aí a vacina vindo com uma nova perspectiva, mesmo que venha variante de vírus, a gente também né, a gente não pode fechar os olhos para essa questão da saúde. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente também tem muitas incertezas frente ao que está acontecendo. Que dicas ou que mensagem tu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas tenham uma perspectiva de se desenvolverem melhor durante este ano? Bom, primeiro, eu acho que vem muito a questão do que eu falei antes, da questão intelectual. Eu tenho que me abrir para o novo. Eu vou despertar um talento novo em mim quando eu me permitir fazer coisas diferentes. Se eu ficar só no meu mundo, na minha zona de conforto, naquele meu mundinho, eu não vou ter oportunidade de ver novas coisas. Então, é fazer coisas diferentes, é conhecer pessoas diferentes, é ler livros diferentes, é exatamente o que eu falei anteriormente. E a segunda dica que eu dou, quando tu trouxe a questão de metas, né? Eu acho que é importante a gente primeiro pegar, sentar e descrever. Quais são todas as metas que eu tenho para o meu ano? E simplesmente me conectar e fazer uma lista enorme. Depois disso, é eu filtrar. Daquele monte de metas que eu coloquei, escolher 10 metas. Depois dessas 10 metas, eu vou eliminar 7 metas. E são as 3 metas que ficarem, que são as metas importantes. Porque muitas vezes as pessoas fazem várias metas no começo do ano de janeiro, chegam em dezembro, estão frustradas. Por quê? Porque elas queriam muitas coisas e a gente não consegue realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Quem tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, daqui a pouco se perde e não faz nenhuma bem feita. Exatamente. Né? Então a dica é fazer essa relação e focar em 3 coisas que são principais e a partir dali fazer um planejamento para eu realizar essas metas, mas uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, elas precisam estar vinculadas com aquelas outras 5 dicas que eu falei anteriormente. Porque senão tu faz uma coisa, mas aquilo ali não está me trazendo felicidade. Eu realizei aquilo, mas eu não estou feliz. Então, uma coisa é importante que ela esteja vinculada, esteja conectada com a outra. Então, essa acho que é a dica principal, com relação a isso. Para a gente conseguir ter uma vida mais bem desenvolvida e com firmeza de propósito e com autorrealização realmente. Exatamente. Perfeito, Gisele. Te agradeço imensamente por ter aceitado o convite de vir aqui conversar conosco nesse início de ano, dando perspectivas para as pessoas lá de casa. E para finalizar o programa de hoje, eu deixo uma frase bem interessante. A Madre Teresa de Calcutá dizia assim, que a gente não deve permitir que alguém saia da nossa presença melhor ou mais feliz. Eu acho que essa frase vem bem ao encontro do que a Gisele trouxe no programa de hoje, que é a gente proporcionar bem-estar, felicidade, plenitude, né, e tornar mais leve a vida das pessoas. Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Até o próximo. Um abraço aí para vocês.